Completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Jesus voltará. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele creram. Ele prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus. Boa noite, é um privilégio estarmos de volta aqui à TV Jaguari para mais um programa Conexão com Jesus. Hoje, terça-feira, dia 31 de julho de 2011, é o último dia do mês de julho e Deus nos tem dado a bênção de podermos estar aqui muitas vezes estudando a palavra de Deus. Agradecemos a Deus pelo privilégio, ao Júnior, que sempre tem cuidado da técnica para que este programa chegue bem a você. Agradecemos aqui ao Gelson, da TV Jaguari, pela oportunidade. Que Deus abençoe esta casa e que aqui tenham a bênção de Deus e que sempre possamos estar aqui transmitindo a palavra de Deus através deste veículo de comunicação. Eu sou o pastor Ivan Stina, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia para as cidades de Cosmópolis e Paulínia. E hoje nós vamos estudar do tema e do estudo Ouvindo a Voz de Deus. O tema de número 9, a verdade sobre a morte. Vamos fechar os olhos e vamos pedir a orientação de Deus para este momento. Senhor Deus e Pai, o Teu Santo Livro está aberto e queremos agora ouvir a Tua voz. Que o Deus Espírito Santo nos fale através do Teu Santo Livro, ó Pai. Oramos humildemente em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Meu prezado amigo, minha prezada amiga, meu colega, já temos estudado muitas e muitas vezes sobre este livro maravilhoso, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, este livro que é o mais lido e o mais vendido em todo o planeta, um livro extraordinário. E hoje nós veremos o que a Bíblia ensina para mim e para você, a verdade bíblica sobre a morte. Para entendermos o que é a morte, primeiro vamos entender o que é a vida. Portanto, abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 7.
É o primeiro texto que nós leremos, Gênesis capítulo 2, verso 7. E vamos ver qual é o material que Deus usou para criar o homem. O texto bíblico diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Meu prezado e querido amigo, é simples entendermos o que é a vida. A vida é a união do pó. Nós viemos do pó, mais o fôlego de vida que Deus assoprou nas narinas de Adão. Então é muito simples, o pó mais o fôlego de vida é igual a alma vivente. Nós, segundo o ensino bíblico, somos uma alma vivente. Nós não temos uma alma vivente capaz de viver fora do nosso corpo. Um objeto meio que transparente, meio que fantasmagórico, que viva fora do corpo, a gente não tem isso. O que nós temos é o pó mais o fôlego de vida que veio de Deus. E alguém pode falar, mas pastor, na igreja que eu vou ensina que a alma é imortal, que a alma não morre. O que a Bíblia diz? Vamos ver o que a Bíblia fala. Ezequiel capítulo 18, verso 4. É melhor você crer na Bíblia, amigo. Não creia muito em líderes religiosos, não. Alguns estão interessados apenas no teu dinheiro, não estão interessados na tua salvação. Creia no Deus da Bíblia. Deus te ama e Deus quer salvá-lo. E olha aqui Ezequiel capítulo 18, verso 4, é a palavra de Deus. É o único livro que temos estudado aqui, a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Meu prezado amigo, o ensino bíblico é muito claro, a alma morre. Quando a pessoa morre, o fôlego de vida volta para Deus que o deu, e o pó volta para o pó. Quero convidá-lo agora a ir ao livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 19. E você poderá conferir isso aí na tua Bíblia, e a Bíblia diz assim, olha: no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Do pó para o pó. O fôlego volta para o Deus que o deu, o Deus maravilhoso, o Deus criador. E o pó volta para o pó do qual o homem foi formado. Vamos à Bíblia. Vamos a Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. O fôlego de vida, segundo o ensino bíblico, volta para Deus. E aqui repete a ideia no verso 9: e o pó volte à terra como era, e o fôlego de vida, ou em algumas traduções trazem a palavra espírito, volte para Deus que o deu. Espírito, amigo, não é aquela coisinha fantasmagórica, meia transparente, que tenha o jeitão de um ser humano que mexe um pouquinho, igual coisas que passam pela televisão aí. Não é assim. A palavra espírito vem do grego pneuma, de onde vem a palavra pneu, pneumático, pneumonia. É coisa que tem a ver com órgão respiratório, com ar, com o local em que o ar é colocado. É o fôlego que vem de Deus, em que em algumas versões é vertido como espírito, meu prezado amigo. Ah, meu amigo, é tão simples a equação bíblica. E quando a pessoa morre, quando a pessoa vai para o pó, olha o que a Bíblia fala, Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Olha que texto esclarecedor. 9, versos 5 e 6, Eclesiastes. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Amigo querido, quando a pessoa morre, a sua alma morre, a sua memória jaz no esquecimento. A pessoa não vai para o céu como alguns ensinam, não vai para o inferno como outros ensinam, não vai flutuar no espaço como alguns ensinam também. Não vai acontecer nada disso. O pó vai para a sepultura e o fôlego de vida volta para Deus.
Os mortos, meu prezado amigo, segundo o ensino bíblico, não têm conhecimento de nada. O que a Bíblia ensina é que Satanás e seus anjos disfarçados, como está descrito em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13, eles aparecem em alguns lugares para enganar as pessoas. E a Bíblia diz assim, olha, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, os que pregam esses ensinos. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjos de luz. E o verso 15, não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será como as suas obras. E alguém pode dizer, mas pastor, eu fui num lugar lá e eu ouvi a voz do meu pai, que já faleceu há 50 anos, e eu ouvi uma sombra, uma luz semelhante ao meu pai. É, meu amigo, é o anjo mau que está ali. Os mensageiros do anjo das trevas estão ali para enganar os filhos e filhas de Deus que se desviam dos caminhos de Deus e vão para o caminho do mal. Olha o que a Bíblia fala, o único que possui a imortalidade, está em 1 Timóteo 6, verso 16. E o texto bíblico diz assim, e eu quero que você confira aí na tua Bíblia. É bom conferir na Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 16. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16, melhor. E o texto bíblico diz assim, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, Deus, meu prezado amigo, a Ele honra e poder eterno. Amém. Só Deus possui a imortalidade. O homem, quando entrou o pecado neste mundo, ele deixou de ouvir a voz de Deus. Sabe, meu amigo? O homem seria imortal se ouvisse a voz de Deus. Segundo a descrição de Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, Deus disse para nossos primeiros pais, e o Senhor lhes deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O não comer da árvore que Deus proibiu era a condição para que os nossos primeiros pais mantivessem a vida. Eles comeriam da árvore da vida, que prolongava os anos, mas não comeriam da árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi proibido por Deus. Mas não foi assim que aconteceu, meus queridos. O pecado entrou aqui, e o pecado ocasionou a morte. E nós vamos à Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 11, versos 11 a 14, Jesus Cristo afirma que a morte é um sono. A morte é um sono. Evangelho de São João, capítulo 11, versos 11 a 14. Isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos falaram, Senhor, se ele dorme, estará salvo. E Jesus falara com respeito à morte de Lázaro. E no verso 14, claramente, Jesus disse que Lázaro morreu. Jesus se deparou com a morte, meu prezado amigo, com a morte de uma pessoa querida para Jesus. E um dia Jesus morreu em nosso lugar. Agora, por que a morte entrou aqui? Os nossos pais pecaram. E agora, Romanos capítulo 5, verso 12. Olha que coisa tremenda. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou aqui, meu prezado amigo. E Romanos capítulo 6, verso 23, descreve que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A resposta do céu para o pecado e para a morte chama-se Jesus Cristo. E um dia os mortos serão chamados da sepultura. Essas são palavras de Jesus Cristo quando esteve nessa terra. É a palavra de Deus para você e para mim. João capítulo 5, versos 28 e 29 diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo.
Meu prezado amigo, haverá duas ressurreições. A dos salvos, a primeira ressurreição, e o texto bíblico ensina que daí 1000 anos. A segunda ressurreição, a dos perdidos para o juízo, para a destruição eterna. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 16, traz um texto esclarecedor sobre este tema. E diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Será na volta de Jesus, meu prezado amigo, em que os mortos que foram fiéis a Deus permanecerão dormindo, e na volta de Jesus eles serão acordados. Será tremendo, será especial. O anjo de Deus tocará a sua trombeta, e o Filho de Deus chamará da sepultura os seus filhos fiéis que terão passado pela sepultura. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, o texto bíblico diz, no capítulo 11 de São João, que já lemos alguns versos, no verso de número 25, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, só Ele pode dizer isso, meu prezado amigo. E Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Pode conferir aí na tua Bíblia. João 11, 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus se dirigiu para o lugar em que Lázaro fora sepultado. O verso 35 apresenta a verdade que Jesus chorou. Jesus agora diz que a pedra seja retirada. E então o texto bíblico diz que Jesus chamou Lázaro para fora. Está no verso 43. Depois de orar a Deus, depois de dizer assim: Pai, graças te dou porque sempre me ouvistes. Depois de levantar os olhos a Deus. E o texto bíblico diz: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus, o enviado de Deus, é o único capaz de vencer a morte, meu prezado amigo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a divindade, que alguns também chamam de Santíssima Trindade, o é porque Deus é santo. Só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é que são eternos. Mesmo os anjos ministradores de Deus que nunca pecaram foram criados por Deus, assim como nós fomos e pecamos. Mas a resposta de Deus para a morte, para o pecado, chama-se Jesus Cristo, o vencedor da morte, aquele que nos dá vida e nos dá a vida eterna. Não quer você fazer um plano nesta noite de entregar a tua vida a este Cristo tão maravilhoso? Não quer você fazer um plano nesta noite de tomar tempo para estar com Deus e para as coisas importantes de Deus? Oh, meu amigo querido, estas coisas do mundo passam. E estas coisas passam rapidamente. E nós não nos apercebemos como as coisas passam. Esses dias atrás, eu fiz um sermão. Uma pessoa havia falecido, um membro da nossa igreja aqui de Cosmópolis. 93 anos. E ele descansou no Senhor, firme na fé em Cristo Jesus. Mas a pergunta que eu te faço, amigo: 93 anos é muito tempo ou pouco tempo? O que você acha? Se compararmos com a vida de um pé de alface, por exemplo, 93 anos é muito tempo. Se compararmos com a vida de um pé de laranja, por exemplo, um pé de laranja, melhor, 93 anos ainda é bastante tempo. Se compararmos com uma árvore que foi plantada, quem sabe, há 80, 90 ou 100 anos atrás por alguém que já está bem grossa, alta e forte, 93 anos ainda é muito tempo, mas a árvore talvez tenha até mais que isso. Mas compare 93 anos com uma eternidade, você verá que não é nada, meu prezado amigo. Deus é eterno e Ele quer oferecer essa eternidade para você e para mim. Vivermos a eternidade com Ele. E eu quero convidá-lo agora a ir ao livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53. E o texto bíblico, de uma forma muito clara, fala assim para mim e para você: eis que vos digo um mistério.
Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E o verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Meu prezado amigo, tragada foi a morte pela vitória. Nós, os filhos de Deus, pela graça de Deus, teremos a imortalidade e viveremos com Deus para sempre. Não quer você confiar a tua vida em Deus nesta hora, aceitar Jesus como teu único Senhor e Salvador, e um dia receber a imortalidade, trocar os prazeres terrenos que passam pelas glórias eternas que Deus tem preparadas para você? Vamos orar a Deus. Vamos orar para que Deus te ajude a tomar essa decisão. Eu já tomei. Eu quero estar ao lado de Cristo, só pela graça de Cristo, até um dia viver a eternidade com Ele. Eu quero que você tome a tua decisão também. Talvez amanhã será tarde demais para você tomar essa decisão. Tome agora a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, em obedecer aos seus santos mandamentos e em viver segundo a sua orientação, a orientação de Deus na sua santa palavra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um estudo do teu santo livro. Que este amigo ou amiga que está vendo agora, ouvindo, ouvirá e ouvirá depois, que a tua bênção os alcance também. Olhes por nós e olhes pelos nossos. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo permaneçam conosco e os teus santos e bons anjos também, ó Pai. Guarda-nos para o teu santo reino. Oramos agradecidos, confiados que Deus Espírito Santo está tocando os corações e que este amigo ou amiga abra o coração a Ti, ó Pai. Pela Tua graça, oramos humildemente em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém.